Amém. Acho que agora eu estou mais tranquila. Vamos abrir em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Os irmãos podem ler junto comigo? Amém? Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Então vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Os irmãos podem se assentar? Certamente vocês já devem ter ouvido, né? Isaías, capítulo 6, o chamado, né, do profeta Isaías. É uma palavra conhecida, mas é uma palavra que sempre volta ao meu coração, sempre quando eu preciso lembrar do meu chamado, lembrar do meu primeiro amor com o Senhor, lembrar do que eu tenho que fazer, ele me volta a essa palavra de Isaías. E logo no primeiro versículo, né, que Isaías relata lá a grandeza de Deus, ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então ele está se referindo à grandeza de Deus. E como ele é pequeno diante dessa grandeza. E nós também, muitas vezes, nos colocamos na presença de Deus e certamente, como Isaías, a gente olha a grandeza de Deus e fala: Senhor, quem sou eu diante da tua grandeza, diante do teu poder, diante de tudo que o Senhor é, diante de tudo que o Senhor faz na minha vida e nas vidas das outras pessoas. Então, logo no começo, Isaías ele já está ali falando para nós dessa grandeza de Deus e como ele é pequeno diante dessa grandeza, né? E aí ele continua lá falando dos anjos e tudo mais, né, dos serafins, lá, não sei o quê. Mas o que eu quero me atentar nesta noite com vocês é quando ele vai e fala assim: então disse eu, no versículo 5, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías aqui, ele meio que se coloca diante de Deus falando assim: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu não sou digno de fazer nada, eu não sou digno. Quem sou eu? Como a gente costuma falar, né? Quem sou eu na fila do pão? Né? Quem somos nós? Né? E quantas vezes nós nos sentimos assim como Isaías, né? Ele fica incomodado com aquela situação de estar ali diante do Senhor dos senhores, né? O Senhor dos exércitos, daquela grandeza toda, e ele fica incomodado com isso, com a situação que está ali, e a sua limitação humana, porque ele é homem, ele tem as suas limitações. E aí, trazendo para as nossas vidas, muitas vezes a gente também se coloca nesse lugar. Quem sou eu, Senhor? Eu não sei falar. Quem sou eu para ministrar da tua palavra? Quem sou eu para cantar louvores? Subir aqui no teu altar, ministrar? Conversando com a Maria esses dias, ela falou, né, no começo da igreja, quando eles vinham para a igreja, olhavam um para o outro e não faziam nada, porque eles não sabiam falar. Eles não sabiam orar, eles não sabiam cantar, eles abriam a igreja, ficavam olhando um para o outro sem saber o que fazer, iam embora.
E muitas vezes a gente também se coloca nesse lugar, quem sou eu? Eu não sei falar. Ele fala aqui, né, no versículo, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Quanta bobagem eu falo, quantas vezes eu uso a minha fala, a minha vida, para fazer coisas que não agradam o coração de Deus. Quando ele se coloca nessa posição de um homem de impuros lábios, é exatamente dessa maneira. Eu não tenho tido uma vida diante de Deus. E isso serve como um alerta para nós. Isaías está nos alertando como nós temos vivido, como têm sido os nossos lábios, o que a gente tem falado, como a gente tem falado, como a gente tem vivido diante das pessoas. Né? E aí ele fala, né, quem sou eu, Senhor? Eu sou um homem de impuros lábios. Não, escolhe outro. Né? Deixa eu fugir aqui, que nem eu fugi no outro culto das irmãs, e a Vânia não deixou eu fugir dessa vez, de trazer a palavra. Escolhe outra, Vânia, por que você está me escolhendo? Escolhe outro pastor. Não, o presbítero ora muito melhor do que eu. Ah, não, eu não sei fazer, eu não posso fazer, eu não sei. E a gente fica se colocando nessa posição de pessoas de impuros lábios, que não sabe falar, que não vive diante de Deus. Mas nós estamos aqui, nós conhecemos a Deus. Nós viemos aqui tantas vezes, continuamos vindo e ouvimos a palavra e cantamos. E mesmo assim, quantas e quantas vezes a gente se coloca assim como Isaías, homens de impuros lábios. E ele não para por aí, ele continua. Olha lá o que ele continua falando no versículo 5. E vivo, olha lá. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Aqui, né, aí é uma opinião minha, né? Aqui Isaías meio que faz igual aquelas crianças que não querem fazer o que a mãe e o pai pedem, sabe? Ah, não, eu não sei fazer, eu não quero fazer, fica fugindo. Ah, não, mas eu estou no meio da galera aqui, fazendo tudo errado, ninguém está me vendo. São desculpas. Desculpas que a gente vai se colocando diante de Deus, achando que Deus vai aceitar as nossas desculpas. Eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Sim, nós vivemos no meio do mundo, né? Às vezes na escola, no trabalho, a gente convive com pessoas de impuros lábios. Mas e o que você tem feito com isso? Você continua sendo um homem de impuros lábios? O que nós temos feito diante dessas situações? Né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Não temos que ser como um povo de impuros lábios. Pelo contrário, nós temos que ser um povo de lábios santos e puros. Mas isso começa em nós. Eu faço, ela faz, ele faz, e aí nós vamos nos tornando um povo diferente. Né? Então, a gente não pode utilizar dessa, entre aspas, desculpa de que a gente vive no meio de um povo que não sabe falar, que não sabe fazer, que não obedece, que não, né, que vive uma vida, né, errada, torta. Para Deus isso não funciona. Não funciona. E aí vem a parte mais interessante desse capítulo, que vem na sequência. E o que acontece com Isaías? Depois dele ter falado isso para Deus, olha o que acontece com Isaías, que nós ainda não lemos. Olha lá. Mas, versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia! Olha o que aconteceu com Isaías. Gente, nós estamos falando de Isaías, é o profeta. Se você ler o livro de Isaías e ver tudo que foi acontecendo depois, né, ele é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Olha o que aconteceu com ele aqui nesse momento.
Ele veio todo com aquele papinho, né? Eu tenho lábios impuros, Deus. Eu vivo no meio de um povo com puros lábios. Aí Deus falou, então vamos lá. Veio lá o anjo, né, o serafim, com uma brasa viva do altar. E tocou os lábios de Isaías. E não só tocou, como mudou tudo que estava dentro de Isaías. Foi tirado dele a iniquidade, foi purificado de todo pecado, ele já não era mais o mesmo. E assim é nas nossas vidas, quando nós nos colocamos diante de Deus, transformados, querendo mudar, querendo ser diferente. Ele vem e toca os nossos lábios. Aí já não é mais a Aline que está falando, já não é mais o Denis que está falando, é o Senhor que fala através das nossas vidas, porque os nossos lábios foram purificados com brasas vivas do altar. Então a gente não tem que ser mais o mesmo. Não podemos ser mais os mesmos. E essa brasa viva, ela está queimando a todo momento aqui no altar do Senhor. Essa chama, ela não se apagou. Ela continua até hoje. Já foi derramado um sangue sobre as nossas vidas e nós temos esse livre acesso a essas brasas vivas do altar. Já está liberado para nós. E quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor dos Senhores, com toda a sua grandeza, eu não preciso mais me acanhar. Eu não preciso mais falar para o outro fazer. Não, eu não vou fazer, deixa o outro fazer. Não, eu posso fazer. Porque as brasas vivas estão tocando os meus lábios. E eu estou sendo purificado. E aquilo que eu falo, já não falo mais eu, mas quem fala é Jesus através da minha vida. É o Espírito Santo que vai falando através da minha vida. Na minha casa, com os meus familiares, no meu trabalho, na escola, onde eu estiver, essas brasas estão vivas dentro de mim e elas já me purificaram, elas já me limparam. Não tem mais condenação sobre a nossa vida. Não existe. Nós já fomos transformados. Jesus já pagou um preço alto por nós. Nós já estamos livres, livres. E todas as vezes que a gente se sentir incapaz de fazer qualquer coisa, o Senhor volta a nos lembrar. Existem brasas vivas no altar que vão tocar os teus lábios. E toda vez que você quiser, Ele vai poder te tocar. E Ele vai poder falar através de você. Não é mais você que vai falar, é Ele que vai falar através de você. Então você não precisa temer. Você não precisa temer. Na escola dominical nós estamos falando de fé sem obras, né? A gente precisa transparecer essa fé, a gente tem que pôr ela em prática. A gente precisa fazer a obra, a gente precisa ir até o outro, a gente precisa falar para as pessoas aquilo que Deus está fazendo com a gente. Porque se Ele tem feito grandes coisas na minha vida, eu quero que o outro também saiba disso. E que Deus faça na vida dele também. E quantas vezes nós nos colocamos, eu não posso falar, eu só falo bobagem, eu não sei o quê. Irmãos, é tempo de transformação. Deus nos dá todos os dias uma oportunidade para essa mudança. Todos os dias nós temos uma oportunidade de mudar o nosso falar, o nosso agir, as nossas atitudes, o nosso testemunho de vida. As pessoas precisam ver algo de diferente em nós. Porque senão do que adianta estar aqui? Não é? Eu estava falando para os adolescentes, do que adianta você ter uma fé guardada num potinho, escondidinho dentro do seu coração, se você não transparecer isso, se você não pôr para fora, se não colocar sua fé em prática, através das suas obras, através do que você faz, através do que você fala, ajudando o outro. Quando alguém está aí passando por dificuldade, depressão, aí você fala assim, eu não vou falar nada. É melhor eu não falar, eu vou só orar aqui. E deixa a pessoa lá, Deus vai tocar. E muitas vezes essa pessoa está precisando de uma palavra sua. Ela precisa sim das suas orações, mas quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda para que a gente vá e fale alguma coisa.
E a gente não fala, porque estamos com lábios impuros. Então, nessa noite, o Senhor, Ele nos dá essa grande oportunidade de mudança. Porque as brasas vivas do altar ainda estão queimando. Ainda estão queimando. Elas estão vivas. E ela não vai se apagar. Porque o Senhor, Ele é fiel. E todos os dias Ele nos dá essa grande chance de mudança. Então não perca a oportunidade. Não perca. Mas aí, o que eu preciso fazer então? Mas antes, antes disso, o lábio de Isaías foi tocado, foi tirada a iniquidade, purificado do pecado. E aí o Senhor fala com Isaías uma coisa muito importante. E que Ele fala para nós também. E que entra em tudo isso que eu estou falando para vocês, de pôr para fora a fé. Olha lá. No 8, é isso? Isso. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então o Senhor está falando para nós. A quem enviarei? Existe alguém aqui com lábios puros, santos, dispostos? Existe alguém aqui querendo ser transformado, purificado? Eu preciso que vocês vão e falem. É o Senhor mandando aqui, para Isaías. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Nós sabemos que o Senhor, Ele faz grandes coisas. Mas aqui na terra, Ele usa os homens. Os homens, as mulheres, O Senhor nos usa. Ele precisa de nós para isso. Porque as pessoas precisam ouvir o que nós temos a dizer. Mas como nós vamos dizer se a gente se coloca nessa posição de pessoas que não sabem falar, que não quer falar, de lábios impuros, não sei o quê, nananã. Chegou a hora, irmãos, da gente mudar essa posição. Não, Senhor, me transforma. Eu quero essa brasa viva queimando nos meus lábios. Eu quero essa brasa viva dentro do meu coração, ardendo essa chama, para que eu possa ir. Se Ele está procurando pessoas para ir, encontre em mim, Senhor. E aí vem a resposta de Isaías, que é a canção que eu acabei de ministrar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu já estou encerrando, que eu não sei falar muito. Eu falei para a Vânia que minha palavra ia ser curtinha. Eis-me aqui. É o que nós precisamos fazer. Se você já se arrependeu, se você já se colocou diante de Deus e falou: me transforma, limpa, me purifica. Senhor, eu quero queimar essas brasas vivas. Agora é só falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não é fácil, irmãos. Muitas vezes o eis-me aqui não é um mar de rosas. E isso eu vivo falando para os adolescentes também na IBD. Nem sempre é um mar de rosas, eles sabem disso. Mas o eis-me aqui precisa acontecer. Nós precisamos ser esse instrumento nas mãos de Deus. Porque quem irá, se não for nós? Nós vamos deixar para o outro? Vamos fazer igual Isaías estava fazendo lá no começo? Ah, não, eu tenho lábios impuros. Pastor Adriano está queimando brasa viva, mas eu não estou. Misericórdia. Ele está, mas eu também quero estar. Em nome de Jesus. Ele vai ser usado, mas eu também posso ser usada para a obra do Senhor. Nós temos homens maravilhosos de fé nessa igreja que vão ao chamado e já falaram: eis-me aqui, e a gente sabe disso, mas quantos de nós ainda precisamos falar esse eis-me aqui? Ainda não saiu da nossa boca: Senhor, eis-me aqui, me use, me envie. E às vezes, irmãos, não vai ser o envio para outro país, missionário, não. Às vezes é o me envie lá no meu trabalho.
Me envie lá na escola, no meio dos meus familiares, daqueles que precisam ouvir da tua palavra, precisam te conhecer, precisam saber da salvação. Esse é o eis-me aqui que o Senhor está esperando de nós. E a gente fica esperando coisas tão grandiosas. Ah, não, quando o Senhor for fazer uma coisa gigantesca, aí eu falo, eis-me aqui. Não é assim, irmãos. É hoje, é agora. É para Deus te usar a partir de hoje. É para você já ser essa brasa viva, o Espírito Santo falar através da sua vida. Nas suas ações, nas suas atitudes, no seu comportamento. Essa brasa viva, ela tirou a iniquidade de Isaías. Purificou todo o pecado. Então, não foi só a fala do Isaías que mudou, foi a vida toda. É tudo. Quando Deus age em nós, é a transformação total. Não é só uma coisa, é tudo. A gente muda a fala, a gente muda a vestimenta, a gente muda o que a gente está assistindo, muda a maneira de viver, sabe? Muda tudo. Nós não somos mais os mesmos. Quando você se coloca diante de Deus e fala, eis-me aqui, pode esperar, irmãos, que Ele vai te enviar. E Ele vai falar através de você. E você vai ver as coisas acontecendo, os milagres acontecendo. E quão maravilhoso é quando a gente ora, quando a gente fala, e o Espírito Santo vai agindo nas pessoas, e você vai ficando maravilhado com aquilo, porque você sabe que não é você que está fazendo. É Deus que está fazendo. Porque nós, por nós mesmos, não podemos nada, irmãos. Realmente nós não podemos nada. Realmente nós éramos pessoas de lábios impuros. E realmente vivíamos no meio de um povo de impuros lábios e ainda vivemos, porque estamos nesse mundo. Mas a transformação tem que começar de nós. A mudança tem que começar de nós. Essa brasa viva precisa começar a queimar no nosso coração. Ela precisa estar ardendo nos nossos lábios. E assim a gente vai fazendo, e o outro vai fazendo, e o outro, e o outro. E vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai agindo neste lugar de uma maneira... Vocês já vieram no culto em que o Espírito Santo começou a mudar tudo aqui, e parecia que a gente estava em outra atmosfera? Eu já. E é maravilhoso. Então nós precisamos buscar isso de Deus. Nós precisamos nos colocar nessa posição de eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez eu me coloco diante da tua presença. Eu me disponho, Senhor, a fazer o teu querer, a tua vontade. Porque a vontade do Senhor, você já sabe, ela é boa, perfeita, agradável. Então tudo que Ele tem para a sua vida vai ser maravilhoso. E tem sido, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado, Ele tem ido à nossa frente, não temos falta de nada, mas há um chamado sobre as nossas vidas. E Ele fala claramente aqui para Isaías, está falando para nós, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu. Então agora a Aline falando, então disse eu, Senhor. A Maria falando, então disse eu, Senhor. A Sol falando, então disse eu, Senhor. O Isaac falando, então disse eu, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, para fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor. Para que não seja mais eu falando, mas que seja o Senhor falando através da minha vida. Quando nós estávamos ainda em Campinas, irmãos, eu não imaginava o que o Senhor ia fazer. Nós estávamos na nossa igreja local, eu e o meu marido, acomodados, estava tudo tão bem, parecendo que estava tudo tranquilo. E Deus gritou no nosso ouvido, a quem enviarei? E tinha um chamado. E nós falamos, eis-me aqui. E viemos para uma cidade que nós não conhecíamos. Não conhecíamos nada, nem ninguém. E olha o que Deus tem feito na nossa vida. É algo sobrenatural o que Ele tem feito na minha vida, na vida do meu marido. A Laura que veio para as nossas vidas. E como Deus é maravilhoso. Porque um dia a gente falou, eis-me aqui, Senhor, nos envia para onde o Senhor quiser. Nós não sabíamos o que ia acontecer, irmãos.
Mas quando chegamos nessa terra, o Senhor nos usou de uma forma tão linda e tem nos usado. Algo que eu nem imaginava, eu não imaginava estar aqui. Nunca imaginei que eu estaria aqui trazendo a palavra. Mas um dia nós falamos, eis-me aqui, Senhor, nos envia. Nos envia para fazer o que Tu quiseres. Nos colocamos submissos à vontade do Senhor. E logo nós temos um novo desafio. Não sabemos o que vai acontecer. Mas novamente eu digo, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor, para fazer a Tua vontade, seja onde for, como o Senhor quiser. Agora com lábios purificados pelas brasas vivas do altar. Deus, nos usa conforme a Tua vontade, Senhor. Usa as nossas vidas conforme Tu queres, Senhor. Limpa os nossos lábios, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Limpa o nosso coração, tira as iniquidades, Senhor. Tira o pecado, Deus. Que possamos declarar que agora nós temos lábios puros na Tua presença e podemos falar, Senhor, da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa falar através das nossas vidas, Senhor. Com essas brasas vivas do altar, Deus. Com este fogo, Senhor, que só vem de Ti, do Teu altar, Pai. Porque de nós mesmos não podemos nada, Deus. Mas na Tua presença nós podemos todas as coisas. Então faça o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Mais uma vez, nos colocamos na Tua presença e dizemos, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida com essa palavra. Como tem falado tantas e tantas vezes comigo, ela possa falar também ao seu coração. E que você possa ouvir esse chamado do Senhor para você, dizendo, a quem eu enviarei? E aí você vai falar, eis-me aqui, Senhor. Com lábios purificados pelas brasas vivas do Teu altar. Hoje eu posso ir na Tua palavra, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, movendo através da minha vida. Amém? Deus abençoe, irmãos. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor me deu, que os irmãos têm me dado também, de poder compartilhar um pouquinho do que Ele tem falado comigo. Porque Ele tem trabalhado também no meu coração. Porque eu também, muitas vezes, me coloquei assim como Isaías. Mas todas as vezes Ele me lembra e fala, o seu pecado foi purificado. Foi tirada a iniquidade da sua vida e hoje você pode falar do Evangelho, você pode falar de Jesus Cristo. Amém? Presbítero Ricardo, pode vir.